São temas para análise com os comentadores do ETV, Luís Filipe Carvalho, Pedro Ricardo Santos e também Steven Santos. Muito obrigada a todos pela presença neste fecho de contas. Hoje temos os juros portugueses a renovar máximos, no dia em que, em princípio, a S&P se pronuncia sobre o rating do país. Luís, o que é que lhe parece que a agência vai dizer se de facto se pronunciar sobre Portugal? Vai manter tudo na mesma ou não? Enfim, o que o S&P eventualmente poderá dizer é haver aqui alguma revisão daquilo que é, dizendo que deixou de ser estável, passou a ser um outlook negativo. Não sei se isso tem algum impacto hoje em dia no mercado, assim como assim o rating que eles têm para Portugal, para a República, é lixo. O que interessa ao mercado é a DBRS. É porque, não, quer dizer, não é que seja uma opinião mais importante, não é? Mas a verdade é que é a DBRS que nos mantém ainda à tona d'água, não é? E com a possibilidade de poder aceder ao BCE, pelo menos nos moldes que estão atualmente desenhados. Agora, a questão da dívida portuguesa, a dívida portuguesa vai um bocadinho de arrasto com aquilo que tem sucedido no resto da dívida na Europa. Há algumas sessões já consecutivas que o nível da dívida, pelo menos dos 10 anos na Europa, tem vindo de alguma forma a aumentar aqui um bocadinho as yields. E Portugal nota-se um bocadinho mais porque tem alargado relativamente àquilo que são os países com os quais nós nos queremos sempre comparar, naturalmente, e nomeadamente a Espanha e a Itália. Isto porquê? Portugal, porquê? Porque somos uma economia mais frágil, porque estamos a pontos de apresentar orçamentos de Estado, porque temos a questão da DBRS no dia 21, porque temos a questão da banca que ainda não está definida, está a começar a ser desenhada, ou começa-se a ver algum vislumbre em termos de desenho daquilo que poderá suceder daqui a uns meses, mas não está completada, e aliás, tudo isto refletiu-se de alguma forma na colocação de anteontem da dívida portuguesa. Como se sabe, foi colocado apenas e só um montante mínimo que era previsto ser colocado, não saiu uma taxa muito convidativa e, portanto, eu acho que houve aqui um bocadinho de gestão por parte da GCP, como tinha que acontecer. Há alguns comentadores, Steven Santos, que diziam aqui esta semana que se no caso da emissão a 21 anos o juros saísse acima dos 4%, que era preocupante. Partilha desta opinião? Não necessariamente, quer dizer, aquele nível psicológico que há uns anos atrás se falava e que até alguns políticos avançaram na altura, dos 7%, que já eram níveis preocupantes e extremos de intervenção, quer dizer, não se tem que verificar na prática para provocar aqui algum tipo de intervenção. Efetivamente, acho que foi uma operação com algum risco inerente, porque temos tido nas últimas semanas um agravamento dos nossos juros no mercado secundário e hoje continua essa tendência a 10 anos. Eu acho que um grande contributo para esta correção das obrigações, não só na periferia como também no centro da Europa, e as Bundes são prova disso, que é a dívida a 10 anos da Alemanha, por isso papel de elevadíssima qualidade, foi o facto de o Draghi ter ficado inativo na última reunião do BCE. Portanto, havia grandes planos, nós aqui até chegámos a contemplar alguns, como o alargamento do prazo de compra de dívida empresarial e pública, ou mudar até os critérios de compra para realocar um pouco mais para a periferia. Isso efetivamente não se verificou, por isso, em cima de turbulência política que já existia cá em Portugal, alguma instabilidade, em cima disso ainda houve o fator BCE, que é a nossa grande almofada, o nosso grande balão de oxigênio, como todos sabemos. Mesmo assim, sendo uma operação com algum risco, o IGCP emitiu na zona longa da curva, a 21 anos. Efetivamente a procura foi muito alta, viu-se que houve investidores que tentaram aproveitar isso, esta maior instabilidade específica, quer em Portugal, quer também o fator europeu para vir buscar juros mais altos. Por isso, apesar da procura ter sido muito superior à da emissão anterior, os juros exigidos também aumentaram de forma bastante grande. Ainda assim, acho que é importante para nós conseguirmos trancar algum financiamento a longo prazo, e isso é que é a grande preocupação das agências de rating, o nosso custo da dívida, o monte de dívida que temos, que é muito grande, e é curioso porque a Moody's esta semana atualizou a sua opinião de crédito sobre Portugal. Eles deixaram um alerta que é, se efetivamente o compromisso do governo para com a redução da dívida a diminuir, aí eles poderão ter que rever em baixo o nosso rating. E como já se está a ver um abrandamento da economia em Portugal, eles já falam que é muito necessário haver medidas fiscais.
Por isso, ainda antes da S&P falar hoje, ao final da tarde, já tivemos este aviso da Moody's e elas jogam de forma muito alinhada, por isso quer a S&P, quer a Moody's são duas grandes agências de rating, são, digamos, a referência mundial, não é a DBRS, que é uma agência mais pequena, e eu, por isso, não acredito que haja alterações da S&P hoje, estamos estáveis em termos de perspectivas futuras desde março, por isso acho que hoje fica tudo inalterado. Pedro Ricardo Santos, partilha desta opinião? Sim, assinalar que de facto este crescimento das yields portuguesas de facto acompanharam aqui o sentimento europeu, que resultaram efetivamente desta decepção por parte ou na parte dos investidores relativamente às palavras de Mário Draghi na semana passada. A questão é que estava em causa uma expectativa de alargamento das medidas, como disse o Steven, que não foram verificadas em decisão do BCE, e que poderiam eventualmente trazer aqui algum apetite pelo risco, nomeadamente das obrigações periféricas, como é o caso da portuguesa, da espanhola e da italiana, e que acabariam por fazer cair a yield. Ora, o movimento foi exatamente o contrário, portanto há uma diminuição do preço das obrigações e, por consequência, ou ao mesmo tempo, um aumento da dívida, perdão, da yield. O que acontece também é que, no caso português, é preocupante, como dizia o Luís, porque vivemos ou atravessamos este período sensível de instabilidade, com várias instituições de referência a fazerem avisos aos governantes. Tivemos esta semana, internamente, a Comissão de Finanças Públicas, de facto, mais uma vez, a alertar para o não cumprimento do déficit, para a diminuição das perspectivas de crescimento para este ano e para o próximo ano. Hoje mesmo, eu creio que há minutos estava a decorrer uma declaração do Banco de Portugal, ou o anúncio relativamente também à revisão em baixa da perspectiva de crescimento para este ano e para o próximo ano, e portanto tudo isto acaba por ser preocupante, visto lá de fora, visto do lado do investidor, que acaba por prejudicar de facto a evolução da nossa yield. Está à porta a questão do orçamento, o draft e eventualmente também a discussão do orçamento e a negociação desta lei então com os partidos mais à esquerda, e de facto todos estes alertas podem resultar de medidas fiscais, de medidas orçamentais que puxem pelo lado da receita. E isso poderá também criar aqui um evento político interno que os mercados não desprezam nesta altura. É verdade que há notícias de eventuais acordos, mas não se sabe até onde é que vai, de facto, esta necessidade do governo português em arrecadar receita. Há necessidade disso para cumprir os objetivos assumidos com Bruxelas e, portanto, efetivamente há este risco político que é adicionado àqueles que já falámos e que pode estar na base deste alargamento de spread das obrigações portuguesas a 10 anos quando comparadas com as alemãs. O Pedro toca aqui na questão de arrecadar receita. A verdade é que se perfila um novo imposto sobre o património imobiliário superior a 500 mil euros, numa altura em que tanto se tentou, através dos vistos gold, atrair investimento. Como é que encaram esta medida? Vai afastar investidores do país ainda mais? Um dos setores, salvo melhor opinião, mais que tem crescido em Portugal nos últimos anos tem sido o setor imobiliário. O mercado de arrendamento, a compra de imóveis, enfim. Porque, vamos lá ver uma coisa, as rentabilidades que as pessoas têm e que têm ainda, enfim, algum aforo, porque elas têm sido convidadas a aforrar, no banco, as aplicações que fazem, sim, enfim, são totalmente incipientes, não é? Para além dos riscos adicionais que nós fomos conhecendo relativamente à banca nestes últimos anos, que todos bem conhecemos. E, portanto, houve aqui uma tentativa de procurar novas formas de investimento. Uma dessas formas foi claramente o mercado imobiliário. Se em cima do mercado imobiliário, ao fim deste tempo todo e ao fim de tudo aquilo que se passou com vistos, gold, com tudo, não é? Se mudamos as regras do jogo, enfim, ainda para mais num setor que tem crescido em Portugal, enfim, e que penso eu que devia ser visto com outra atenção, eu penso que isto pode ter aqui algum efeito um bocadinho mais nefasto, porque é que as pessoas vão investir em Portugal, não é? Porque é que vão vir comprar a Portugal e não vão comprar no outro lado qualquer, se puderem, visto que a questão fiscal é uma questão importante aqui e tem impacto.
a questão dos impostos. É isto que se tem passado aqui em Portugal, não é? Portanto, as pessoas têm sido confrontadas nestes últimos tempos com o alterar das regras do jogo. E, portanto, se é bem verdade que o Estado precisa de receita, também é verdade que se sufocar demasiado as pessoas e as empresas, vai ter menos receita. A receita, desde o meu ponto de vista, só vem para um lado, é investimento. E eu não vejo investimento. E esta medida é o oposto. Esta medida é exatamente o oposto a trazer investimento para Portugal, desde o meu ponto de vista. E, portanto, assim sendo, não vejo em que é que isso, para além do muito curto prazo, acabaram de dizer que ainda nem sequer fizeram as contas. Mas já se fala da medida com fartura. Ninguém quantificou. Ou se quantificaram, não se sabe. O que se sabe é que eles disseram que não quantificaram e, portanto, não tinham noção de quanto é que isto poderia ser. Mas... Fala-se em 200 milhões? E isso tem impacto. Quer dizer, tem um impacto de curto prazo e depois. Não é? E depois qual é o efeito colateral que tem sobre as empresas, que tem sobre as famílias. Há muita gente que... no país também, não? A confiança no país, nós percebemos o que é que aconteceu aqui há uns tempos atrás com algumas emissões de obrigações que mudaram as regras do jogo, aquela história que nós todos bem conhecemos. Agora temos isto com o mercado imobiliário. Esta medida, Steven, acaba por vir contra aquilo que foi um dos alertas do Conselho de Finanças Públicas ao Governo, que era necessário promover o investimento no país. Sim, de certa forma vem em contraciclo com o que se fez no anterior governo, com o que tem sido avisos de várias instituições e de vários economistas, e acaba por ser preocupante. Por isso acaba por haver uma grande degradação da confiança e da percepção externa que havia para o país, e não esquecer grande parte deste investimento que foi atraído veio do estrangeiro, e não só da China, como também de países europeus que confiaram em nós e no nosso enquadramento jurídico e no nosso enquadramento fiscal, que se manteria estável, e afinal, ao fim de muito pouco tempo, isso está a ser, de certa forma, invertido. Também já se fala de aplicar impostos sobre outro tipo de património, nesse caso até valores mobiliários, no caso de ações e de outros títulos financeiros, e cada vez se torna mais preocupante, não é? A noção de propriedade, de certa forma, parece que não é respeitada, e nem a percepção de risco, não é? Porque quem está a comprar ações ou obrigações não está, quer dizer, ali a brincar com o seu dinheiro, basicamente está a financiar uma empresa, está a tomar um risco adicional, com vista a uma rentabilidade adicional também, mas está a injetar liquidez na economia, quer dizer, na economia real. No fundo está a tornar-se coproprietário do capital de uma empresa que um dia decidiu dispersar o seu capital em bolsa e está a ajudar aquela empresa a cumprir os seus projetos de investimento, a cumprir os seus objetivos de receitas e lucros, a empregar pessoas, etc. E agora estamos a assistir a uma inversão disso e acaba por ser muito grave, acredito eu, se essas outras medidas então forem aplicadas. Isto do ponto de vista externo ainda mais gravoso se torna. Analistas estrangeiros, as casas de investimento internacionais refletem também esta percepção negativa nas nossas obrigações do Tesouro no mercado secundário, porque eles não compreendem muito bem o nosso governo. Quer dizer, nós estamos cá dentro, até compreendemos de certa forma algumas forças partidárias que fazem parte deste governo de coligação, lá fora não compreendem tão bem, não é? Em praticamente todos os países da Europa já não existe Partido Comunista, por exemplo, e cá existe e não conseguem perceber e acham que o equilíbrio político é muito precário e que a dada altura poderá o governo cair de um dia para o outro. E, de certa forma, toda essa desconfiança que está a ser criada, acredito que já está traduzida no preço das nossas obrigações públicas. Pedro, o Conselho de Finanças Públicas arrasa a política económica do governo. O que é que está a falhar, na sua opinião? Eu acho que é uma questão ideológica. Se nós pensarmos naquela função básica de crescimento de uma economia, há 3 ou 4 variáveis que acabam por influenciar o crescimento do produto. É o consumo, é o investimento e depois há de ser eventualmente também a divisão entre investimento público e investimento privado. E a grande aposta deste governo era promover o consumo interno. Exatamente. E depois a questão também das exportações. Ora, o anterior governo o que fez foi, de facto, apostar nas exportações, com algum sucesso, efetivamente. Houve um crescimento da balança comercial, portanto, crescemos a nível de mercado externo,
E este governo centra-se, de facto, no crescimento do consumo, portanto, na devolução de rendimento às famílias para, de facto, acabarem por consumir mais e ajudar ao crescimento da economia. E está visto que a devolução do rendimento que está a ser feito por via do aumento de salários ou a reposição de salários e também da extinção da sobretaxa está a ser suficiente para acabar por ser observada a meta que era atingida pelo governo. Ao mesmo tempo, estamos a prejudicar, de facto, a questão do investimento estrangeiro na nossa economia, ou investimento de uma forma geral, não só o estrangeiro. Porquê? Porque há esta questão da criação de impostos, de taxas e taxinhas, como alguém dizia, que desincentiva qualquer intenção de investir na nossa economia. Há esta questão de ir retirar ou de ir buscar algum tipo de rendimentos ou de impostos a investidores que no passado tinham uma expectativa para o clima da nossa economia que agora não se verifica e, portanto, é necessário questionar a eficácia da aplicação destas medidas do lado da receita fiscal, se de facto vai existir um aumento significativo que seja superior àqueles tais 200 milhões de que se falava, que ajude de facto à questão do déficit e depois perceber que efeito negativo é que isto tem na confiança que é depositada na nossa economia, que depois acaba por permitir que haja qualquer desinteresse em investir no mercado imobiliário e não só, portanto, a entrar de facto em qualquer que seja o negócio da nossa economia. Portanto, isso é que é preocupante, é perceber a falência deste modelo e, portanto, perceber a tempo e mudar a estratégia para que possamos crescer e crescer a um ritmo maior do que as previsões que se avizinham. Começámos a nossa conversa pela subida dos juros. Essa subida, que não tem acontecido só em Portugal, tem sido atribuída em parte a Mário Draghi. A verdade é que o BCE nada fez na semana passada, o Banco de Inglaterra esta semana também não fez nada. Na próxima semana temos a Reserva Federal Norte-Americana. Eu pergunto-vos se estão a ser colocadas expectativas demasiado elevadas nos bancos centrais. O que eu acho é que, desde o meu ponto de vista, eu acho que isto é ao contrário, não é? Portanto, deveriam ser os bancos centrais, de alguma forma, e da maneira como eles se pronunciam e daquilo que dizem e na adoção das medidas que eles próprios acham que devem ser encontradas, eu acho que deveriam ser eles a puxar pelos mercados de capitais. E o que se tem visto é que parece ser que são os bancos centrais, pelo menos alguns, se calhar o BCE nem tanto, mas agora, enfim, tem aqui algumas condicionantes que já lá vamos, mas alguns, por exemplo, a FED dá-me a ideia que está aqui um bocadinho receosa até, mas é por aquilo quais são os ecos que vêm dos mercados de capitais, e quando deveria ser exatamente ao contrário. Eu acho que as coisas estão aqui de alguma forma invertidas. Banco Central Europeu. Enfim, o Banco Central Europeu, de facto, desta vez, como não disse nada de especial, veio só reiterar as medidas e que acha muito bem que as medidas que estão implementadas que estão muito bem e que, para já, não vêem motivo para fazer alteração das mesmas, mas também deixaram a porta dizendo que, se for preciso, nós mudamos. Mas agora eu acho que fizeram aqui um stop and go, não é? Agora é preciso saber o que é que o Banco de Inglaterra vai querer fazer, agora é preciso saber o que é que a FED vai querer fazer, o que é que vai acontecer nas eleições nos Estados Unidos, e, portanto, o Banco Central Europeu está aqui um bocadinho a esperar também um pouco, não é? Mas foi o próprio Mário Draghi que alimentou essa esperança, pois ao foi. dizer que estava disponível para em setembro fazer algo mais. Pois foi, Sandra, e é por isso que o mercado estranhou, porque nós estávamos todos habituados a um tipo de atuação do Banco Central e agora chegou o momento do Banco Central dizer assim, não, espera aí um bocadinho, agora vamos aqui esperar aqui um pouco e vamos ver, de facto, o que é que os outros quais são os moves que os outros fazem, porque isto tem impacto depois na questão do cambial, não é? Ninguém refere a questão do tema cambial, mas o tema cambial é o tema, quer dizer, não é? A taxa de juros, o que nós quisermos, mas o tema cambial é que é o tema. E, portanto, estamos aqui neste jogo de xadrez e o Banco Central Europeu decidiu dizer, agora passo. Steven. Relativamente à Reserva Federal, quer dizer, eu acho que acabou por ganhar espaço, não é? Com esta inação do Draghi. Ontem, esta semana, o Banco de Inglaterra também manteve tudo inalterado e os também 9 passou, membros... pegando aqui nas palavras do Luís. Exatamente. Basicamente ficou tudo na mesma, os 9 membros optaram por ficar tudo na mesma, e o que é um facto é que a economia britânica se está a aguentar muito bem e o Banco de Inglaterra reconheceu isso nas atas, que espera já um abrandamento da economia britânica inferior ao que esperava para este segundo semestre, por isso está a haver mais otimismo e só um pequeno
apontamento, tivemos vendas da retalhista Morrisons, que é a quarta maior do país, e não só as vendas subiram, como também os lucros. A equipa de gestão comentou que não tem havido o impacto no comportamento do consumidor em resultado do Brexit, por isso um sinal positivo. Também os dados de tráfego de passageiros no aeroporto de Heathrow também foram muito bons em agosto, por isso está a haver confiança, e daí o Banco de Inglaterra não ter feito nada e a cortar taxas só para 2017. Por isso, como os outros grandes bancos centrais não injetaram mais, com a possibilidade da Fed subir taxas, a divergência monetária não é tão grande. Okay? Não sendo tão grande, ela tem agora mais flexibilidade para subir finalmente as taxas. Nós no BIG já acreditamos há vários meses que deveria haver subidas, quer dizer, por vários motivos. Agora em setembro? Em setembro, a probabilidade que está a ser descontada é diminuta, inferior a 50%, largamente. É uma possibilidade que está em cima da mesa. Para novembro não acreditamos, por causa das eleições presidenciais, mas em dezembro, pelo menos, acreditamos que haverá. Pedro? Em primeiro lugar, partilhar de facto esta visão, ou seja, não creio que haja aumento de taxas em setembro, seria uma grande surpresa. O mercado está a descontar à volta dos 30 e poucos por cento. Apesar de ter havido hoje indicações sobre a inflação, ou saíram as leituras de inflação que foram positivas, portanto, foram acima daquilo que o mercado esperava. E não só esse facto, mas também, claro está, essa estratégia de passar ao próximo, a decisão por parte do BCE e também do Banco de Inglaterra, deram margem, ou dão margem à Fed para agir. A Fed tem esta preocupação cambial, que o Luís bem referiu, porque ao aumentar a taxa de juros vão também valorizar a sua moeda e vão de alguma forma prejudicar ou retirar competitividade às empresas americanas que exportam. E portanto há esta tentativa de acautelar esse cenário negativo. E, portanto, com isto, aliás, o mercado de dívida já começa a descontar essa possibilidade. Esta subida das yields no mercado de obrigações americanas é também espelho da convicção dos investidores de que, de facto, vai haver uma ação para breve. O mercado de futuros desconta, eventualmente, até fevereiro. Eu acredito que antes disso, dezembro será uma boa altura para agir. Estamos com um novo presidente, neste caso do país, Estados Unidos da América, e, portanto, está definida esta questão, está fechada esta questão, e creio que será a melhor altura para agir, já que, de facto, há essa urgência. Isso mesmo, como dizia, foi espelhado em todos estes eventos, mas também nas palavras que alguns membros importantes, votantes do Conselho de Governadores, fizeram na sexta-feira passada. E, portanto, isso, de facto, deixa espaço para que uma subida seja observada a breve. Uma última pergunta sobre o BCP. Ontem foi um dos títulos que puxaram pela praça portuguesa depois de saber que o Conselho de Administração aprovou a entrada dos chineses da Fosun. Hoje temos as ações a cair, ainda há pouco, mais de 6%. A que é que se deve esta queda? Eventualmente poderá ser um bocadinho exagerado. O BCP andou a cotar à volta dos 18 durante N tempo. Parecia que tinha ali um nível de suporte bastante interessante e rompeu, de facto. Mas hoje tivemos aqui um tema chamado Deutsche Bank. E o Deutsche Bank foi notificado por parte dos Estados Unidos para pagar uma multa de cerca de 14 bis. Houve uma investigação, chegaram à conclusão que o Deutsche Bank tinha feito, dizem eles, não sei se fez nem se não fez, algumas práticas no seu entender, menos corretas e, portanto, decidiram aplicar uma coima de 17 bis. Isto até parece que andamos aqui com coimas para trás e para a frente, uns a 17, outros a 15, enfim, estamos a ver aqui entre estes dois blocos, que eu ainda não percebi muito bem porquê e nem qual é que é a razão, mas há aqui entre aspas, uma guerra surda entre aquilo que são as empresas norte-americanas e as empresas europeias e, portanto, andamos aqui foi a Volkswagen, há aqui uma série de outros eventos. E, portanto, quero dizer com isto que este assunto puxou logo o setor bancário hoje, ao nível europeu, o setor bancário caiu. E caiu com alguma importância. E o BCP não fugiu à regra, se bem que, desde o meu ponto de vista, tenha sido um bocadinho exagerado, até porque sabemos que está em marcha aqui um aumento de capital no BCP, ou poderá estar em marcha um aumento de capital no BCP,
e, portanto, enfim, por entrada de um acionista novo, os chineses da Fosun, e, portanto, não me parece que seja, por si só, um mau indicador. Antes, pelo contrário, entrar dinheiro no banco e haver um acionista que se prepare e quer ser um acionista de referência e que com isto melhora claramente os rácios de capital do banco, permite tratar do assunto dos cocos de uma forma diferente, permite colocar o BCP outra vez no mapa e poder mostrar-lhe e poder permitir ao BCP entrar em mercados e em negócios que eventualmente no estado atual da arte não terá capacidade para o fazer. Parece-me a mim, são boas notícias para o BCP, acho. Agora, a queda hoje do BCP é de facto desde o meu ponto de vista, é este assunto do Deutsche Bank que puxou o setor bancário europeu todo para baixo e que o BCP, de uma forma um bocadinho, parece-me a mim exagerada, acompanhou. Steven. Concordo, por isso o Deutsche Bank abriu fortemente em baixa hoje, em reação àquela notificação das autoridades norte-americanas e colocando esse valor em contexto, aqueles 14 mil milhões, praticamente é toda a capitalização bolsista do banco. Por isso é uma multa gigantesca que praticamente pressupõe o fim do banco, pelo menos da forma como o conhecemos, e prejudicou todos os bancos na Europa, e o BCP não escapou a essa tendência do dia. Outro facto que eu acho que também possa estar na origem desta tendência descendente hoje é a saída do índice Dow Jones Stock 600. Hoje é o último dia em que vai negociar, já é uma decisão conhecida desde agosto, só que hoje é que é o último dia em que negocia, e com base nisto todos os fundos de investimento com gestão ativa que utilizam esse índice como referência, todos os fundos passivos como os ETFs vão ter que começar a fazer a réplica do novo índice, como ele começa a negociar na segunda-feira, por isso vendem os títulos que vão sair e começam a comprar os que vão entrar. E há pouco tempo tivemos a saída do BCP dos índices MSCI Global e foi um desastre. Também nesse dia muita pressão vendedora, e eu acho que hoje também está na origem desta queda. Pedro, para concluir. Não, de facto, só reforçar esta questão da realocação de fundos por parte dos fundos de investimento e dizer que poderá existir aqui também alguma causa e efeito com a questão das yields, ou seja, a percepção de risco da economia aumentar. O BCP é muito sensível a esta questão, portanto, vemos que em movimentos semelhantes, e atenção que estamos num valor intradiário que nos coloca na taxa igual que foi observada após o Brexit, e portanto isso acaba por ser preocupante em termos de percepção de risco e de facto, como dizia, há uma sensibilidade muito elevada por parte deste título, por oposição, por exemplo, ao que acontece no BPI. Portanto, vemos que o BPI, enquanto o BCP caía 7%, o BPI estava a ganhar, estava a subir. E portanto, de facto, é uma característica do próprio título e portanto era mais ou menos expectável, depois da questão do Deutsche Bank, desta questão da dívida, que o BCP acabasse por sucumbir. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise neste Fecho de Contas, e até para a semana. Tempo agora para uma curta pausa. Volte connosco. Até já.